Olá, pessoal. Vamos aqui para mais um encontro da nossa disciplina de estrutura e análise das demonstrações contábeis. E nesse encontro nós vamos abordar o assunto sobre demonstração do resultado e também a demonstração do resultado abrangente. São duas demonstrações que caminham juntas, portanto, serão por esse motivo que elas estão sendo abordadas aqui nesta videoaula. A demonstração do resultado, né, ela tem a sua elaboração disciplinada aí pelo CPC 26, além de outras demonstrações que também estão incluídas nesse CPC. E como conceito, né, o CPC traz que a demonstração de resultado é uma apresentação resumida das operações que a empresa realiza e tem por objetivo, né, destacar, né, no período o lucro líquido obtido. Então, ou seja, resume as operações e o objetivo é demonstrar o resultado no final do período, seja ele no lucro ou prejuízo. Lógico que a gente busca sempre o lucro. Portanto, né, ela é uma representação do desempenho da empresa, onde ela confronta receitas e despesas, também os ganhos e perdas. Dessa forma, ela consegue formar o resultado da empresa e o resultado é a base de medida para o desempenho da empresa, ou seja, se mede o desempenho olhando, logicamente, os resultados que ela obtém em determinado período. Logicamente, a DRE, se a gente for observar as várias empresas que existem e atuam no mercado, a gente vai encontrar variações na DRE, tendo em vista aí o porte da empresa, né, um tipo de empresa, de uma para outra, e também vai depender aí do porte da empresa e também da atividade. Por exemplo, empresas do setor financeiro possuem uma DRE diferente do setor comercial e industrial. Então, dependendo aí da atividade da empresa, vai mudar o formato da DRE, mas vai seguir sempre aquele formato padrão previsto aí na legislação e no CPC. Né? Isso porque, dependendo do ramo de atividade da empresa, existe um órgão regulador, e esse órgão regulador ele acaba determinando aí o padrão contábil que essa empresa deve observar. Então, ele define alguns padrões contábeis que devem ser observados. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante. A demonstração de resultado, apesar de ela ter a sua regulamentação no CPC 26, mas existe uma regulamentação muito mais, vamos dizer assim, anterior, que é o artigo 187 da Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade por Ações. Então, apesar de ser uma lei societária, ela também aborda os aspectos relacionados à contabilidade. Lembrando aqui, eu estou colocando essa informação apenas para mais conhecimento, já que a elaboração da demonstração do resultado e das demonstrações como um todo, elas devem seguir as orientações previstas nas normas contábeis dos CPCs, né, dos pronunciamentos contábeis do CPC. Logicamente que esses pronunciamentos eles recebem uma nomenclatura de norma contábil dependendo aí do órgão regulador. O Conselho Federal usa a NBC-T, né, e a ANEEL, a Anatel, elas acabam tendo uma denominação própria dentro das suas respectivas atividades. E também dentro da CVM, né, existe uma norma que ela recebe uma, uma denominação diferente do Simples CPC 20, Simples CPC. Então, na Lei 6.404, no artigo 87, lá diz o seguinte, né, que a demonstração do resultado ela deverá discriminar a receita bruta das vendas, serviços, deduções das vendas e abatimentos de impostos. Também deve demonstrar aí a receita líquida das vendas, serviços e os custos das mercadorias e serviços vendidos, e também o lucro bruto. Então, se pega a receita bruta, deduz os impostos incidentes sobre vendas e também os abatimentos incondicionais. Com isso, se obtém a receita líquida.
depois subtrai-se o custo da mercadoria vendida e chega-se no lucro bruto. E aí sim nós vamos então para as despesas. Aí vai deduzir as despesas operacionais, que são as despesas com vendas, as despesas administrativas, outras receitas e despesas operacionais e as receitas e despesas financeiras, tá? Aqui já tem uma diferença entre essa modelo aqui definido na 6404 com o modelo definido pelo CPC 26, aonde as receitas e despesas financeiras elas ficam separadas desse conjunto de despesas operacionais. Isso porque o CPC 26 está seguindo um padrão internacional. Internacionalmente é sempre demonstrado dessa forma. Já na lei não, já inclui tudo isso no mesmo grupo. E aí se chega no lucro operacional, né? Por que separa a receita e despesas financeiras das operacionais lá no CPC 26? Porque se entende que receita e despesas financeiras não são resultados operacionais, isso não decorre da atividade operacional da empresa, por isso se separa, tá? Então isso já é uma divergência entre a Lei 6.404 e o CPC 26. Lembrando que o CPC 26 é um padrão internacional. Não sei por que não alteraram a lei, deveriam, né, ter alterado a lei nesse artigo aqui com o advento do CPC, mas não houve essa alteração. E aí se chega no lucro ou prejuízo operacional. Aí depois vai se adicionar outras receitas e outras despesas que não são operacionais, né, que são os ganhos e perdas, e aí se chega no resultado antes do imposto de renda, que é o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. E aí depois desses resultados vai tirar aí as participações dos debenturistas, dos empregados, administradores e das partes beneficiárias, né? E vai se chegar então num outro resultado, que vai ser o lucro líquido do exercício, e depois esse lucro líquido é dividido aí pela quantidade de ações que compõem o capital, e dessa forma chega-se na menor fração de lucro, que é o lucro por ação, por unidade de capital, no qual esse capital está dividido. Então aqui vamos ver uma representação de como que é essa DRE. Então a demonstração de resultado segundo a 6.404. Então, nós temos a receita operacional bruta. Aqui a gente também já tem uma diferença em relação ao modelo do CPC 26, porque o CPC 26 começa da receita líquida e não da receita bruta, tá? Apesar que nas notas explicativas fica evidenciado lá qual foi o montante de receita bruta e quais os impostos incidentes sobre essa receita bruta. Então, pelo modelo da 6.404, a gente tem a receita bruta, deduz aí os impostos que incidem diretamente sobre essa receita, exemplo do ICMS, do IPI, do ISS, do PIS e COFINS, porque esses tributos eles são calculados diretamente sobre o valor do preço de venda da empresa, da mercadoria. E aí subtrai aí as devoluções e os descontos incondicionais, né? O que são descontos incondicionais? São descontos que não representam uma condição. Por exemplo, quando a gente recebe um boleto e no boleto está escrito assim: se você pagar isso até tal dia, você tem um desconto de X valor. Para se obter esse desconto, existe uma condição. Qual é a condição? Pagar até tal data. Se não pagar até aquela data, não tem o desconto. Então, aquele desconto não entra aqui. Esse desconto é quando você faz a nota fiscal e na própria nota fiscal você já dá o desconto e chega no valor líquido da operação. Esse é um desconto que não representa aí uma condicionante a ser observada para ter que obter esse valor de desconto, ou seja, fazer um pagamento antecipado, por exemplo. E com isso, então, se chega na receita líquida de venda. Então, aqui observe que a DRE, a lei fala assim, sempre, ó, na questão operacional. Então, está falando aqui, ó, receita operacional líquida, receita operacional bruta, receita operacional líquida. Sempre está se remetendo às atividades operacionais da empresa, tá? E aí é subtraído aí os custos da mercadoria vendida, o custo dos produtos vendidos, o custo do serviço vendido, e com isso, então, se obtém o lucro bruto. Então, o lucro bruto é o primeiro resultado, né, que a empresa tem no ponto de vista do seu resultado bruto, sem deduzir aí as despesas. Aqui estão deduzidos os custos, tá? Então, a gente precisa também saber diferenciar o que são custos e o que são despesas, né? Custos é aquilo que
surge em função está diretamente relacionado com a receita. Já a despesa não tem uma relação direta com a receita. Aí temos as despesas operacionais. Observe, então, que a lei ainda fala aqui em despesas operacionais. Então, está se considerando apenas os eventos que resultam das operações da empresa. Então, tem as despesas com venda, as despesas administrativas e o resultado financeiro, que são as despesas financeiras e as receitas financeiras. E outras despesas e poderia ter também outra receita operacional aqui. Aqui que há outro ponto que essa DRE prevista na 6.404, né, diverge do modelo previsto no CPC 26, aonde o CPC 26 não considera receita e despesas financeiras como operacional. Então, por isso, lá na DRE do CPC 26, esses valores eles vêm separados das operações da empresa, porque, não, na verdade, não são resultados que decorrem da operação, das operações normais da empresa. São eventos, talvez, de oportunidade. Tenho dinheiro sobrando, vou aplicar e vou ganhar juros. Então, tenho receita financeira. A empresa decidiu contrair um empréstimo, um financiamento. Isso não é operacional, isso é uma decisão gerencial da empresa que, por uma necessidade ou por uma oportunidade, recorreu a um empréstimo, um financiamento para atender um determinado fim da empresa. Então, não é do dia a dia, isso não surge em função da compra e venda de mercadorias ou da prestação de serviço ou da fabricação e venda de produtos. Isso não é, portanto, operacional. E aí se chega no lucro operacional, né, operacional líquido. Então, até aqui a DRE trata das questões operacionais, né, da empresa. Aqui a gente chama também de lucro antes né, que não seria o LAGIR, né, porque os juros já estão deduzidos. E aí, acrescenta-se ou subtrai outras despesas e outras receitas. Aqui seriam receitas e despesas não operacionais que podem surgir eventualmente, e aí somar ou subtrair dependendo da sua natureza. E aí se chega então no lucro antes do imposto de renda, o LAIR, que a gente chama, né? E faz-se a dedução, portanto, da provisão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? E aí se chega no lucro antes das participações. Isso aqui também é uma variante, né, que tem nessa DRE que não aparece na DRE do CPC 26. E aí se tira as participações dos debenturistas, dos empregados, administradores e de partes beneficiárias, e então se chega no lucro líquido ou prejuízo do exercício. E depois esse lucro é dividido pela quantidade de ações que compõem o capital, e aí se chega então na menor fração de lucro, que é o lucro por ação. Então, isso aqui é uma estrutura de uma demonstração de resultado prevista na Lei 6.404. Lembrando mais uma vez que a demonstração de resultado que a contabilidade, que os contadores têm que elaborar, não é esse modelo aqui, é o modelo previsto no CPC 26. Estou colocando aqui apenas para mostrar que existe isso na lei, tá? Na lei, mas, e não sei por que, falo mais uma vez aqui, não alteraram esse artigo 187 da 6.404 para adequá-lo, deixar igual ao CPC 26. Deveriam ter feito isso na revisão da 6.404, lá em 2008 e 2012, né? 2010. Mas não fizeram. Mas está aí, tá? Bom, agora vamos falar da demonstração do resultado, segunda, né, aí a norma, né, que deve ser seguida, a demonstração de resultado segundo o pronunciamento contábil número 26, tá? Então, nesse contexto, né, a gente observa que existe aí algumas questões que têm que ser observadas. Então, as receitas elas são demonstradas com separação da receita de juro, calculado utilizando o método de juros efetivos. Isso é o seguinte, é outra coisa que a gente não tinha na nossa contabilidade, que era o ajuste ao valor presente. Tem até um CPC que trata sobre isso. Por exemplo, se a empresa vende a prazo, né, teoricamente, ela está embutindo juro nessa venda.
Então, essa receita ela tem que ser demonstrada livre dos juros, né? Se eu faço uma venda a prazo e eu tenho que é, e esse prazo, o vencimento é no futuro, então o juro está calculado para o valor no futuro, né? Então eu tenho que demonstrar esse valor a valor presente. Então eu tenho que saber qual é o juro efetivo, não o juro a vencer. Então eu tenho que demonstrar na contabilidade o juro efetivamente ganho até aquele período. E não aquele juro que ainda está por transcorrer, tendo em vista que o vencimento da operação ela vai acontecer, por exemplo, no exercício seguinte. Então, o juro efetivo, ele é o juro a valor presente. Então, ele já determina aqui que a receita ela tem que vir separada, a receita da mercadoria vendida em si, o preço da mercadoria em si, e o juro efetivamente ganho até aquele momento. Então precisa ter esse destaque aí, tá? Já é bem diferente já da DRE da 6404. E aí sim, e aqui seria a receita líquida, não é a receita bruta, tá? Os impostos e tal já ficou para trás. E aí se subtrai os custos dos produtos ou mercadorias vendidas, e aí se chega no lucro bruto. E aí vai se deduzir as despesas, né? As despesas que são operacionais, as despesas com vendas, as despesas gerais, as despesas administrativas e outras despesas e receitas operacionais, tá? Os operacionais. Também demonstrarem ganhos e perdas, né, de desreconhecimento de ativos mensurado pelo custo amortizado. Isso aí são baixas de ativo, né, tendo em vista a sua descontinuidade, e aí existe algum custo, e aí foi feita amortizações desse custo, tendo em vista o tempo de uso, e esse chega nesse valor aí, com custo amortizado, né? Então, são vendas de ativos que são considerados obsoletos, pode ter ganho ou perda aí na venda desse ativo. Existe também aí, tem que demonstrar aí as parcelas dos resultados, né, nas empresas investidas, aí são os resultados reconhecidos pelo método da equivalência patrimonial. Isso acontece muito em empresas que têm participações em outras empresas e essas participações são reconhecidas na contabilidade pelo método de equivalência patrimonial, que a gente chama de MEP, tá? Não dá aqui para a gente explicar, para quem não conhece, o que é o método de equivalência patrimonial. Então, isso é um assunto um pouco mais. Não daria para explicar nesse espaço, tá? Logicamente, o aluno vai ver isso em contabilidade avançada, onde vai estudar equivalência patrimonial e outros assuntos. E aí eu teria o resultado antes das receitas e despesas financeiras, que seria então o lucro antes dos juros, do resultado financeiro, do imposto de renda. Então a gente chama de LAGIR, né? Lucro antes dos juros e dos impostos e do imposto de renda, tá? Que é o LAGIR, que é o lucro operacional da empresa. E aí vai deduzir aí o resultado aí vai aparecer aí também a receita e a despesa financeira, e aí vai chegar no lucro antes dos tributos, né? Que seria o lucro antes do imposto de renda. Então, que entre esse resultado e esse outro resultado, teria aqui a receita e a despesa financeira, para chegar no resultado antes do lucro. E aí tira-se o tributo sobre o lucro e chega então no resultado líquido das operações. Então, a gente observa aqui que existe aí uma diferença aí até significativa em relação ao modelo da 6404 e modelo do CPC 26. Esse modelo aqui está alinhado com o padrão internacional, tendo em vista isso é que é o modelo a ser seguido, tá? Não o que está na lei 6404. Refuto isso mais uma vez. Então, aqui nós teríamos uma demonstração de resultado, como que ela seria, né, o modelo básico, pelo CPC 26. Então, já começa aqui pela receita líquida. Então, a receita bruta menos os impostos, descontos e abatimentos e devoluções, vai chegar na receita líquida. Então, esses dois itens eles ficam de fora aqui da demonstração de resultado. Entretanto, a receita bruta, os impostos e devoluções, eles ficam demonstrados em notas explicativas. E aí deduz-se os custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos e se chega então no lucro bruto.
Daí, então, vai tirar as despesas operacionais, as com vendas, as administrativas, as gerais, né, outras receitas e despesas operacionais, e mais ou menos, depende aí se é positivo ou negativo, o resultado da equivalência patrimonial. Pode ser tanto positivo como negativo. E aí se chega, então, no lucro antes dos juros e imposto de renda, que é o LAGIR, que a gente chama de LAGIR, que é o lucro operacional da empresa. Então, aqui já tem essa separação, né, do resultado financeiro, que não compõe o resultado operacional da empresa. E aí tem a receita financeira, deduz as despesas financeiras, e aí se chega no lucro antes do imposto de renda, que a gente chama de LAIR. E aí se deduz o imposto de renda e a contribuição social, e chega-se então ao lucro líquido. E aí tem o lucro líquido atribuível aos acionistas controladores e aos acionistas não controladores, né? Parte, o que compete a cada um aí. E depois é feito o lucro por ação atribuível, né, aos acionistas e controladores. Tá? Então, é dessa forma que é a DRE. E aqui, então, para a gente ver, a gente observar, nós temos aqui uma demonstração de resultado. No caso aqui, a demonstração de resultado de 2021 da empresa Suzano, que tem inclusive atividade aqui no estado, tem a fábrica de celulose ali em Três Lagoas, a fibra, e está aí instalando uma nova fábrica em Ribas do Rio Pardo. Então aqui a gente tem uma demonstração de resultado segundo o CPC 26, né, para a gente observar. Como é uma empresa que tem investimentos em outras empresas, então as demonstrações contábeis elas têm que vir de forma demonstrando o resultado da controladora e também consolidado com as demais empresas. E sempre as demonstrações elas são evidenciadas, publicadas, com dois exercícios, o exercício atual e o exercício anterior, para fins de comparabilidade, tá? É uma característica da contabilidade que é a comparabilidade, tá? Ou seja, as consistências dos eventos contábeis, eles têm que ser uniformes no tempo, não pode ficar mudando o critério contábil a todo momento, porque senão perde essa característica que é a comparabilidade e isso pode confundir demais aí o usuário. Não que é proibido mudar critério contábil, não, é permitido, porém, isso tem que ser feito observando aí determinadas condições. Então, ó, observe aqui que começa com a receita líquida, depois deduz os custos e tem aí o lucro bruto, tá? Depois as despesas e receitas operacionais, tem as com vendas, as gerais administrativas, o resultado de equivalência patrimonial, nesse caso aqui foi positivo, tá? E aí outras receitas e despesas, líquidas, tá aí. Chega então no resultado financeiro, o resultado operacional antes do resultado financeiro, que é o LAGIR, né? Observe então que o resultado financeiro tá separado aqui, ó, as despesas financeiras, as receitas financeiras, é, resultados de instrumentos financeiros derivativos, variações monetárias e cambiais, né, líquidas, né? Então são as variações que decorrem de valorização e desvalorização da moeda, né? Então, são as variações monetárias e cambiais. Por quê? Porque essa é uma empresa que atua no mercado internacional, exportando produtos, né? E provavelmente deve ter também operações passivas em moeda estrangeira. Então, você tem variações cambiais, tá? Então, isso fica demonstrado aqui. Mas tudo são receitas e despesas de natureza financeira, tá? E aí chega-se no resultado antes do imposto de renda e contribuição social, deduz aí as provisões para imposto de renda e contribuição social e se chega no resultado líquido. E aí a atribuição aí do resultados aos acionistas por categoria, controladores e não controladores, e também o resultado diluído, né, que seria por ação, né, vamos assim dizer, atribuível a essas pessoas. Então, a gente observa. Agora, observe bem o formato dessa DRE, a disposição dessa DRE, que ela está muito alinhada com o que está no CPC 26. E essa é uma empresa industrial, tá? Industrial. Então, lá atrás falou, olha, dependendo da atividade, do porte da empresa, a DRE muda um pouco a sua estrutura. Então, vamos observar isso aqui, tá?
Então, aqui nós temos aqui uma outra empresa também do mesmo ramo, que é a Klabin, de papel e celulose, igual a Suzano, e aqui a gente tem também a DRE dela. Então, ela está também, vamos assim, alinhado com o modelo do CPC, né? E assim, ela tem um layout, não vou dizer um layout, um desenho um pouco diferente da outra. Então, o pessoal aqui coloca um colorido e tal, mas não muda, tá? É sempre a mesma coisa. Receita líquida, custos, né? E aqui ele já separa, aqui, ó, variação do valor justo dos ativos biológicos, separa da receita, aí tira os custos dos produtos vendidos, porque os ativos biológicos, né, enquanto estão lá no estoque, ou estão ainda em desenvolvimento, eles são avaliados a valor justo. Ou seja, ela planta lá as árvores para produzir celulose, e essas árvores, essas árvores, né, são avaliadas a valor justo, por ser um ativo biológico. Então, é feito a valor de mercado. E isso tem variações em relação ao custo de implantação dessa lavoura. Pode ser maior ou menor. E isso é uma receita, uma despesa. Então, tem variações. Isso aqui pode aparecer também com valor negativo, tá? Se o valor justo for menor do que o valor de custo, tá? Então, ele separa aqui. E aí tem as despesas, né, receitas operacionais, de vendas gerais e administrativas, outras receitas, o resultado da equivalência patrimonial está aqui. Aí tem o resultado financeiro, ele não separou aqui o que é receita ou despesa financeira, ele não fez um detalhamento aqui, porém isso está detalhado lá na nota explicativa número 25, tá? Está aqui a nota 25. Chega no lucro antes do imposto de renda, tira o imposto de renda, e aí faz as atribuições aí, né, dos, dos resultados, né? E aqui ele tem uma peculiaridade em relação a operações continuadas e operações descontinuidade, desculpa, questão da continuidade ou não das operações, tá? Então, observe que tem uma estrutura, só que é uma empresa de uma mesma atividade, já tem uma diferencinha de detalhamento em relação a outra empresa que é a Suzano. Aqui já temos uma empresa que é do setor financeiro, no caso aqui o Banco do Brasil. Aí, em função da atividade, a DRE já é totalmente diferente do padrão de indústria, por exemplo, tá? Do comércio e indústria. Por quê? Porque o Banco do Brasil, por ser uma instituição financeira, ela tem a sua contabilidade, vamos dizer assim, logicamente que ele tem que seguir as normas contábeis, mas o Banco Central, ele determina determinados padrões contábeis que a empresa tem que observar, por exemplo, o formato da DRE, tá? Do balanço patrimonial e outras questões que tem que ser observado. Então, isso aqui está dentro de um padrão definido pelo Banco Central, que é um sistema de contabilidade que chama COSIF. Então, o COSIF é um sistema, não é um sistema de contabilidade, são um conjunto de normas e regras que a instituição financeira tem que observar em relação à questão contábil, ou seja, o plano de contas que um banco usa é definido pelo COSIF, tá? Então, a codificação das contas, certas nomenclaturas de contas, e aí, logicamente, o formato da demonstração de resultado, tá? Então, você observa aqui que o nome que vem lá na receita é resultado da intermediação financeira, tá? E aí ele vai detalhar esse resultado da intermediação financeira, o resultado que advém das operações de crédito, né? E aí de operações de determinadas atividades, né? Depois vem as despesas de intermediação financeira, tá? Ou seja, que seriam os custos dos serviços vendidos. E aí eu chego no resultado da intermediação, que seria, vamos dizer assim, o lucro bruto, tá? Fazendo uma analogia para o outro DRE. Aí eu vou tirar as despesas e receitas, as despesas e receitas operacionais. Aí tem as de operações baseadas, né, em prestação de serviço, despesa com pessoal, despesa administrativa, e aí algumas provisões que tem, né? E aí chega no resultado operacional, tá? Ah, mas aqui tem receita e despesa financeira? Não, aqui não tem receita e despesa financeira, porque tudo que é relação ao financeiro é receita operacional da empresa, tá?
Receita e o juro que o banco paga é uma despesa operacional dele é um custo, na verdade. E o juro que ele ganha é uma receita operacional. Então, não tem receita e despesa financeira do ponto de vista, vamos assim dizer, igual às outras empresas. Não. Aqui tudo é operacional. Por quê? Porque é uma empresa do setor financeiro. Então, observe que, em função tendo em vista a atividade da empresa, a DRE já mudou de formato. Por quê? Porque existe uma regulamentação própria, é, definida pelo órgão regulador, que no caso é o Banco Central, né, que define um padrão de contabilidade a ser observado. Tá? Logicamente, contabilidade é igual para qualquer empresa, mas certas formalidades têm que ser observadas aí pelos bancos na elaboração das suas demonstrações, na contabilidade e elaboração das suas demonstrações contábeis. Aqui então nós temos uma outra empresa de um outro segmento, que é a Taesa, que é do segmento de energia elétrica. Tá? Observe também que a DRE tem uma estrutura diferente da Suzano Clabin e também do Banco do Brasil. Tá? Então, por quê? Porque aqui também tem um órgão regulador. Quem que é o órgão regulador aqui? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A ANEEL também define padrão contábil. O plano de contas contábil que essas empresas têm que seguir é definido pela ANEEL. Tá? Pela ANEEL. Tanto é que, por exemplo, o CPC 26, dentro da ANEEL, ele recebe um número de uma norma, de uma resolução, de uma instrução, eu não sei, teria que pesquisar. Ele tem uma nomenclatura própria. Lá não chama CPC 26, lá ele chama norma contábil número tal. Só que a redação é o mesmo CPC, tá? Então, aqui começa com a receita de implementação de infraestrutura, correção monetária de ativo de contrato, concessões, operações. Então, assim, tem uma nomenclatura totalmente diferente de um banco e de um comércio ou indústria. E aí só chega na receita operacional líquida. Aí vou tirar os custos, aí eu tenho os custos operacionais, que compreende pessoal, material, serviços, tal, depreciação, e aí chega no lucro bruto, tá? E depois eu vou tirar aí as receitas e despesas operacionais, resultado de equivalência, e vou chegar aí também lá na parte de baixo, ele é igual, né? O resultado líquido das operações, atribuível, né, por ação ordinária ou ação preferencial, que são os acionistas controladores e não controladores. Quem são acionistas controladores? Os proprietários de ações ordinárias. Quem tem ações ordinárias teria essa parcela de lucro. Quem tem ações preferenciais não é acionista controlador, tem a destinação do lucro também. Aqui você pode ver que a destinação ela é igual porque o capital se divide em número iguais de ações, tá? Por isso que tem essa igualdade. Então, o que é um acionista controlador? É aquele que possui ação ordinária, ação ON. Quem são os acionistas não controladores? Os proprietários de ações que não têm direito a voto, no caso das ações preferenciais. Então, observe que é um modelo de DRE diferente, por exemplo, do banco e de empresa, indústria e comércio. Aqui nós temos uma outra empresa, a BB Seguros, que é a BB Seguridade, é uma empresa do Banco do Brasil que atua no ramo de seguros, tá? Portanto, tem também uma demonstração contábil diferente de todas as outras que a gente já viu até aqui. Por quê? Porque tem um órgão regulador aqui também, no caso, a SUSEP, né? A SUSEP é o órgão fiscalizador do sistema de seguro, previdência e capitalização. Portanto, essas empresas também têm que observar um padrão contábil definido pela SUSEP. Plano de contas aqui é definido pela SUSEP. Tá? Por isso tem um modelo de demonstração de resultado um pouco diferente, tanto do banco, como da Taesa, como da Clabin e Suzano. Tá? Então, depende da atividade, é o modelo de demonstração de resultado que é elaborado. Então, se observe bem aqui nas receitas operacionais, né? Chega-se no resultado bruto, depois os custos, as receitas e despesas, e depois o resultado lá para baixo. Tá? Tem uma diferença? Tem, não é exatamente igual, mas segue a mesma estrutura, né, de uma demonstração de resultado. E observe que a finalidade aqui é resumir todas as operações da empresa num período, ou seja, as receitas, custos e despesas, e chegar aonde? Chegar no lucro. Essa é a finalidade da DRE, tá? DRE não, demonstração de resultado, não é mais DRE.
E aqui nós temos outra empresa, né, de outra atividade, no caso a Vivo, que é o setor de telefonia, que também tem um órgão regulador, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que também define o padrão contábil, tá? Define, tá? Então tá aqui, tem um pouquinho de diferença? Tem. Tá muito mais parecida com de uma empresa industrial, mas tem uma diferencinha, tá? Então é isso. Bom, agora vamos falar sobre a demonstração do resultado abrangente, né? Então é uma demonstração que vem para mostrar algumas mutações que ocorrem no patrimônio líquido, né, durante o período em questão e que resulta de transações ou de outros eventos que não sejam derivados de transações com sócios na qualidade proprietária. Vamos assim dizer, tem eventos que acontecem na empresa que altera o patrimônio líquido, mas não altera o resultado. Tá? Então, por exemplo, um reconhecimento de variação a valor justo de um título disponível para venda, né? Ou seja, você tem um ativo financeiro, ele está disponível para venda, ou seja, eu estou vendo ele a qualquer momento, mas ele tem variações de valor durante o mês, durante cada mês do ano. E eu tenho que reconhecer na contabilidade essa variação de valor, de reconhecimento a valor justo. Então, essa variação no preço desse ativo em relação ao seu custo de aquisição não é reconhecido como resultado, né, como resultado do período. Mas eu vou levar isso para, por exemplo, para o patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Então, ele não muda o resultado do período, mas muda o patrimônio líquido. Então, isso seria uma questão que teria que ser abordada aqui no demonstração do resultado abrangente. Então, vamos dizer assim, olha, o resultado, na verdade, não seria aquele lá da DRE, mas teria esse resultado abrangente aqui, que teria que considerar esse valor. Por isso que faz essa demonstração, tá? Então, compreende todos os componentes da demonstração do resultado e também do resultado abrangente. Então, eu vou ter um resultado diferente daquele apresentado na demonstração de resultado, quando eu faço o resultado abrangente, tá? E a demonstração de resultado abrangente, né, ele tem uma característica gerencial, ela não algo, vamos dizer assim, feito para fins fiscais, para fins atender uma necessidade, por exemplo, do investidor. Não, ela é do ponto de vista mais gerencial, né? Então, ela vai apresentar informações que vai dar uma atualização no valor do capital próprio, né? Em função desse ajuste que acontece no patrimônio líquido, de algumas receitas e despesas, que às vezes acontecem e por questão de orientação contábil não são reconhecidas no resultado, e sim no patrimônio líquido como ajuste e avaliação patrimonial, né? E também que existe uma certa incerteza em relação a esse resultado, né? Mas não afeta o resultado do exercício, tá? Isso poderá mudar o resultado, mas no longo prazo, tá? Então, ela tem apenas esse caráter societário, né? Pode atender aí a tantos gestores, pode atender os gestores, mas não tem nenhuma função, por exemplo, do ponto de vista tributária, tá? Não sofre nenhuma influência tributária em relação a esses resultados, tá? Então, os resultados abrangentes compreendem índice de receita e despesa que não são reconhecidos na DRE, não tem reconhecimento como receita e despesa na DRE, tá? Por exemplo, né, efeitos de correção e erros e mudanças contábeis, né? Ou seja, foi identificado que no exercício anterior foi feito um procedimento contábil e não estava da forma correta. E eu tenho que reconhecer agora, fazer o ajuste, né, para corrigir esse erro agora. Só descobri agora, não dá para voltar mais lá no exercício anterior e alterar a contabilidade lá. Já foi tudo publicado, já está tudo fechado. Eu estou já no novo exercício e eu tenho que corrigir. Essa correção desse erro nesse exercício não é levado para a DRE como receita ou despesa. Isso vai ser feito um ajuste lá no patrimônio líquido da empresa, tá?
o efeito disso. Logicamente, isso tem que ser muito bem explicado em notas explicativas, para deixar isso muito detalhado, por que aconteceu esse ajuste lá no patrimônio líquido. Ganhos ou perda proveniente de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior, né? Então, por exemplo, você tem um evento contábil e tem operações no exterior. E essas operações no exterior, elas são feitas em moeda local, naquela moeda local, né? Então, quando eu converto esse valor para uma moeda, vamos dizer assim, a moeda funcional da empresa, que é a moeda que a empresa utiliza, a gente chama de moeda funcional, isso pode gerar um ganho ou perda em função da variação, da disparidade do câmbio, né? Então, isso também é reconhecido aqui e isso também não vai afetar o resultado da empresa, vai afetar lá o patrimônio líquido apenas. Ganho e perdas atuariais em planos de pensão. Então, muitas empresas são patrocinadoras de fundo de pensão dos seus empregados, né? E aí, aqueles valores que são depositados, que são as contribuições ou a participação da empresa, ou seja, para cada funcionário ela deposita um X valor, né, e os funcionários depositam X valor que são descontados dos seus salários, e isso vai formar o fundo dessa companhia de previdência, desse fundo de pensão, que vai, no futuro, por exemplo, complementar aí a aposentadoria desses trabalhadores. E, logicamente, esses valores eles têm que ser feitos cálculos atuariais para a constituição de reservas, então tem toda uma metodologia para fazer isso. E aí, às vezes, isso resulta em ganhos e perdas, né, em função desses cálculos atuariais, e isso também não vai afetar o resultado do período da empresa, porém, esses ajustes eles são levados ao patrimônio líquido e fica demonstrado aí na demonstração de resultado abrangente. Aquilo que eu falei para vocês, né, ganhos e perdas na avaliação ao valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda. Então, a empresa comprou, vamos dizer assim, comprou ações de uma outra empresa para ganhar na valorização do preço. Essa é a finalidade, né? Então, eu posso vender essas ações a qualquer momento. E então, isso está lá no meu ativo, né? Num realizável, lá no ativo realizável, né? um circulante, né? Curto prazo, e está lá para venda. Eu posso vender a qualquer momento. Tá? Logicamente que essa ação ela sofre variações, né, de valor diariamente, né? Mas eu vou fazer, eu comprei ela, paguei 10, né, e chega lá no final do mês ela está valendo 11. Então eu tive um ganho, né, aqui, porque eu avaliei o valor de mercado, que é o valor justo, né, desse ativo. Esse ganho eu não contabilizo como receita financeira, vamos assim dizer. Não, eu vou atualizar e vou jogar isso lá no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Se fosse uma perda de valor, seria um ajuste de avaliação patrimonial negativo lá no patrimônio líquido. Então, não afeta a DRE. Tá? Se fosse um ativo financeiro mantido até o vencimento, aí sim, essas variações elas vão compor o resultado. Tá? Disponível para venda ou seja, fugiu dessa categoria disponível para venda, afeta o resultado. Se é disponível para venda, não afeta o resultado, mas afeta o patrimônio líquido. Por isso, vai para o resultado abrangente. Tá? E aqui também outro tipo de operação, né, que em instrumentos de hedge, né, ou em operações de hedge e fluxo de caixa. O que são instrumentos de hedge? São operações que a empresa faz para se proteger aí de certas variações, seja de variação cambial, seja de variação da inflação, ou seja, variações aí que podem afetar a empresa, tendo em vista a sua exposição a um determinado índice, né? Ou seja, moeda estrangeira, ou a inflação, ou uma taxa de juro, por exemplo. Uma Selic, por exemplo. Então, a empresa pega um empréstimo em dólar, por exemplo, né? Contrai um empréstimo no exterior e o contrato
além dos juros, prevê aí uma variação cambial, tá? Então, se o dólar subir, a empresa vai ficar devendo mais. Se o dólar cair, a empresa fica devendo menos. Então, ela está exposta a um risco, que é o risco da variação da moeda, da variação cambial. Então, o que ela faz? Ela pode ir numa bolsa de mercadorias, na bolsa, né, que hoje não tem mais a bolsa de mercadorias, é a B3, e fazer uma operação de contrato futuro de dólar no sentido inverso, ou seja, se o dólar subir, ela ganha no dólar, né? Porque do outro lado ela perde na dívida, a dívida aumenta, ela ganha no dólar. Se o dólar cair, ela perde no, no, no contrato futuro, mas em compensação a dívida dela também diminui. Então, ela se protege nessas duas operações, se protege da variação cambial, de forma que ela está zerando o possível ganho ou perda que ela vai ter. Então, ela está se protegendo da variação cambial. Então, quando ela faz isso, ela está fazendo uma operação de hedge. Hedge em inglês quer dizer proteção, cercar, né? Então, ela se protege aí. Então, é isso também. Como a moeda sofre variação, por exemplo, se é uma variação, um hedge cambial, por exemplo, o dólar flutua diariamente. Então, isso tem efeito na contabilidade. Esse ganho ou essa perda advindo desse instrumento de hedge também não vão para o resultado, vão apenas compor aí, vai afetar o patrimônio líquido e por isso tem que estar aí na demonstração do resultado abrangente, tá? Então aqui nós temos uma demonstração de resultado abrangente, no caso aqui da Petrobras, né? E, então a gente observa aqui que parte aqui do lucro líquido, né? O que é o lucro líquido? O lucro líquido vem lá da demonstração de resultado. E aí ele começa então a colocar aqui tudo aquilo que não afetou o resultado, mas que afeta o patrimônio líquido, de tal forma que ele chega num resultado abrangente final que é diferente do resultado líquido da demonstração de resultado. Então, aqui você tem itens que não serão classificados para o resultado, ganhos ou perdas atuariais com planos de benefícios definidos, aquilo que a gente falou dos planos de pensão, tá? Algumas questões relacionadas à equivalência patrimonial, né, que não afeta o resultado. Outros itens que poderão ser reclassificados para o resultado não realizados de título disponível para venda, aquilo que eu acabei de falar para vocês, resultados que não, resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa, ajuste acumulado de conversão, isso aqui tem a ver com moeda, né, conversão de moedas, tá? Equivalência também patrimonial, outros resultados, né, e aí vai. Então, observe que aquilo que a gente falou lá atrás está aqui, ó, demonstrado, tá? No caso aí a Petrobras, né, uma plataforma aí de extração de petróleo, né, e a famigerada bomba de gasolina aí, que está ao olho da cara atualmente, né? E aí, a outra questão, além né, da demonstração do coisa, a gente já viu isso lá na demonstração de resultado, né, que é o resultado atribuível a não controladores e controladores, né, e também o resultado abrangente atribuível a controladores e não controladores, né. Então, isso aqui tanto na DRE como tem que ter também na demonstração de resultado abrangente, né. Lá no final da demonstração aparecer aí esses resultados atribuíveis aos acionistas ordinários e acionistas preferenciais, tá? Aqui nós temos aí um outro resultado abrangente, tá? Abrangente, no caso da BB Seguros. Então, aqui você vê que é uma demonstração bem resumida, tendo em vista aí, logicamente, os eventos, né, que originaram essa demonstração. Então, tem aí pouca coisa a ser demonstrada. Aqui nós temos uma outra demonstração de resultado abrangente, no caso de uma empresa aqui né, do nosso estado, no caso a Sanesul, também bastante simples, né?
não entra muito em detalhamento, só entra em resultado do exercício é, ou seja, não mudou nada, não aconteceu nada, né? É o mesmo resultado abrangente, tá? É o mesmo resultado abrangente. Não houve nenhum evento que alterou, mas mesmo não havendo evento, ela tem que evidenciar, tá? Agora sim, quando os itens de receita e despesa são materiais, né, sua natureza e montante deve ser divulgado separadamente, né? Então, isso é uma observação também que está no CPC, tá? Circunstâncias que dão origem à divulgação separada de itens de receita e despesa. Então, lá na demonstração de resultado também tem que ser observado isso, né? Então, assim, determinadas circunstâncias, né, vai ter que ser feito, apesar de estar na demonstração de resultado, né, isso aí, obrigatoriamente tem que isso gera uma divulgação separada, é preciso fazer um detalhamento, é obrigatório. Então, isso vai estar lá em nota explicativa, né? Ou seja, reduções no estoque, ao seu valor realizado no ativo imobilizado, em termos de valor recuperável de um ativo, né? Reestruturação de atividades, conversões de provisões de gastos de reestruturação, itens do ativo baixado lá do imobilizado, baixa de investimentos, operações, unidades operacionais descontinuadas, soluções de litígio. Então, a empresa tinha um litígio, tinha uma provisão para contingência. Então, quando isso é solucionado, o que aconteceu com essa provisão de contingência? Outras reversões de previsões que são feitas, né, e depois você faz a reversão. Isso tem que ser divulgado obrigatoriamente de forma separada, tá? E aí, isso pode ser feito de duas formas. Isso pode ser feito, essa classificação pode ser baseada por natureza ou pode ser baseada por função, né? Então, a empresa decide como que ela vai fazer essa classificação desses eventos que geram essas informações, que tem que gerar outras publicações, outras informações. Ela vai definir se ela vai fazer por natureza ou por função, tá? E ela vai eleger o critério que ela achar melhor. Isso é uma condição aí do item 99 do CPC, tá? A escolha depende aí dos fatores, né, históricos e setoriais da natureza da entidade. Então, a entidade tem a liberdade de achar qual é a melhor forma que ela deve fazer isso, né? Então, observe aqui que nesse balanço da Petrobras, ela fez os custos e as despesas, ela fez, então, uma classificação por natureza, tá? Ela agrupou por natureza. Então, ela coloca aqui todos aqueles itens lá atrás citados, como questão de estoque, depreciação, participação governamental, perdas em créditos de liquidação duvidosa, que é uma provisão, que ela é feita, o PSLD, né? Então, o que aconteceu depois? Variação nos estoques, gastos com questão ambiental, realizações de ajuste acumulados de conversão de outras moedas, né? E até aqui, ó, operações de ressarcimento referente à operação Lava Jato, tá aqui, tá? Então, aquilo que ela fez por natureza e depois, por natureza, o que ela fez na demonstração do resultado, né? Então, é uma forma uma obrigação que a empresa tem, apesar de estar lá na demonstração de resultado, ela tem que trazer aqui e detalhar isso ou por natureza ou por função. Cabe à empresa aí escolher qual a melhor forma que ela deve fazer isso, tá? Ou seja, as despesas devem ser subclassificadas a fim de destacar componentes do desempenho que possa diferir em termos de frequência, potencial de ganho ou de perda e de previsibilidade. Então, se é por natureza, né, elas são agregadas de acordo com a sua natureza. Por exemplo, depreciação, compra de materiais, despesa com transporte, benefício, não sendo recolocada entre várias funções dentro da entidade. Então, é por uma questão ou outra. Né? Por ser simples de aplicar, porque não são necessárias alocações de gastos, então é mais fácil fazer por natureza. Por função, tá? As despesas ou custos, né, deve ser classificado de acordo com a função, né, como parte do custo, ou, por exemplo, despesas de distribuição, despesas de atividades administrativas. Então,
é a forma como deve fazer. Pode proporcionar uma informação mais importante, mais relevante ao usuário do que a classificação por natureza, tá? Mas a alocação de despesas às funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável julgamento. Então, é mais complicado fazer por função, tá? Em função, em função dessas, às vezes, de procedimentos arbitrários que a empresa pode adotar, porém, a informação ela é melhor para o usuário, mas é de mais difícil de você fazer por função, tá? Então, a escolha aí cabe à empresa de qual forma ela vai fazer, tá? Fica aí apenas essas duas observações. Portanto, ambos os métodos, né, vai proporcionar uma indicação das despesas que podem variar, direto ou indiretamente, em função do nível de vendas ou de produtividade ou de produção da empresa, tá? Então, vai fazer a correlação. Tá? Então, aqui nós temos exemplos, né, de publicações, aqui um balanço de 2017 da Magazine Luiza, em que ela fez a informação por natureza de despesa e de outras receitas. Então, ela classificou por natureza, já não foi por função, tá? Então, aqui, ó, a companhia apresentou a demonstração de resultados usando uma classificação de despesas baseada em sua função, tá? As informações por natureza, sobre a natureza das despesas reconhecidas, são a seguir. Então, ela fez aqui uma classificação por natureza, tá? Mas ela fez lá na DRE por função, tá? E aqui ela fez a demonstração por função, tá? Por função. Observe que o resultado, ó, é o mesmo, ó, o mesmo, tá? Aqui ela fez a quando ela faz por função, ela pega a despesa, né? Lógico, trabalha a despesa por função. E aqui por natureza, você pode ver que os valores ficam diferentes, tá? Mas o resultado é o mesmo, tá? Apenas mostra como fica essa classificação dentro dos componentes da DRE, se é por função ou por natureza, tá? Então era isso, tá? Sobre demonstração de resultado abrangente, tá? Aí deixo essa mensagem para vocês.